Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Muito obrigado pela sua presença. Pega o seu chá, o seu café, sente-se aqui comigo para que a gente possa começar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura de Deuteronômio 29 até Deuteronômio 31, versículo 29. Bora comigo então nessa leitura de hoje? Essa leitura que a gente vai fazer é o terceiro discurso de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. O terceiro discurso de Moisés antes que ele morra, antes que Deus o recolha. Essas são as últimas palavras que Moisés está fazendo. Todo o livro de Deuteronômio, ele é tido como uma repetição da lei, ou seja, onde Moisés está repetindo para o povo de Israel, não para aquele mesmo povo que saiu do Egito, porque Deus aniquilou esse povo, mas para o povo que entraria e herdaria as promessas. Por isso que Moisés tem que repetir toda a lei que Deus deu ao povo. Em um determinado momento ele falou isso aos pais dessas pessoas que nós estamos lendo agora, mas agora estamos relendo, ou seja, está sendo redeclarado a todos os filhos daqueles homens que não entraram na terra da promessa, para que eles agora tenham ciência da lei de Deus e que também entrem e tomem posse da terra que Deus tanto queria dar para eles. Vamos começar aqui então, capítulo 29 de Deuteronômio. Deus faz uma nova aliança com o povo. São essas as condições da aliança que o Senhor, o nosso Deus, mandou que Moisés fizesse com os israelitas que estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo, então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram que o Senhor fez com que o rei e os seus oficiais e todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que vocês viram. Durante 40 anos, ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições dessa aliança para que tudo o que vocês fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor, o nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças, as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor, o nosso Deus, jurou que ia fazer. Ele está fazendo essa aliança com vocês hoje para que sejam um povo escolhido e para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme jurou que fez aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos aqui hoje na presença do Senhor, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata, de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem ou mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutos amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça esse juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causará a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor nosso Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas nesse livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão o resultado dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a essa nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantas nem colheitas e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar com as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será que Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que
que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas nesse livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou na outra terra, onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas o que Ele revelou, isso é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Uma pausa aqui. Há no nosso meio, um problema muito sério, que é as pessoas que elas andam de uma determinada forma, que elas simplesmente buscam coisas etéreas ou, vamos dizer assim, um mover místico, e que eles abandonam aquilo que está claro diante de nós. Eles ficam procurando justamente essas coisas que eles não sabem e que só pertencem ao Senhor. E eu não estou falando que Deus não pode, de uma forma maravilhosa, nos mostrar e nos orientar e nos dizer coisas profundas, mas aquilo que Ele quer que nós saibamos está contida completamente nesse livro. Por isso que nós devemos não simplesmente ler a Bíblia, mas nos alimentarmos da Bíblia. De tal maneira que isso seja para nós uma coisa pessoal, uma lei pessoal para nós e para os nossos filhos. É bom nós buscarmos a vontade de Deus de uma forma personalizada para a nossa vida. Com quem devemos nos casar, aonde devemos trabalhar, como que devemos fazer as coisas. Isso é bom e Deus responde às nossas orações muitas vezes a respeito disso. Mas se nós simplesmente ficarmos com vozes, se nós ficarmos simplesmente com impressões, se nós ficarmos simplesmente com respostas da boca de um profeta, nós vamos ser crentes esquizofrênicos, porque dependemos de coisas que nós não entendemos para viver a nossa vida. O que nós precisamos é da palavra de Deus, e todas essas coisas vão acontecer na sua devida forma e na sua devida proporção, mas ficar ao léu de vozes é pedir para virar uma pessoa esquizofrênica, literalmente. Não que o Senhor não queira responder, mas Ele já respondeu tudo que nós precisamos saber no seu livro. Eu amo ouvir a voz do Senhor, mas eu também amo ouvir a voz do Senhor que está escrita aqui, porque às vezes eu posso me enganar, mas esse livro não se engana. Promessas de bênção para o futuro, capítulo 30. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos, vocês e estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor, o nosso Deus, os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele mandar fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, o nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor, o nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor, o nosso Deus, dará a vocês e os seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração, com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguiam vocês, e vocês obedecerão de novo ao Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, o nosso Deus, e se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos nesse livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, o nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu de modo que perguntem: quem subirá até a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e compreendermos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardarão no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los.
Uma coisa muito interessante que a gente vai ler, duas coisas aqui, né? Primeiro, é que Deus tem prazer em nos abençoar. Às vezes nós nos gastamos em orações, em jejum rigorosos, em fazer vários holocaustos e ofertas para Deus, pedindo coisas. E tá tudo bem, às vezes a gente precisa de uma coisa ou outra. Mas a grande questão é, Deus não está interessado em fazer mercado conosco. Deus não dá algo para mim porque eu dei algo primeiro para Ele. Ele nunca precisou de nada que eu viesse a entregar a Ele. Todas as coisas que eu posso dar a Ele, na verdade, são uma resposta daquilo que primeiro Ele me deu. A gente vai ver em João que existe uma passagem que fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que isso significa na prática? Aquilo que Deus faz por nós, nós devemos corresponder com Ele, na medida da revelação que Ele nos revelou. Se Deus foi bom nos dando comida, abrigo, casa, todas essas coisas, nós devemos, de uma forma de expressar o nosso louvor e adoração, utilizar dessas mesmas coisas para adorá-lo. Acolhendo um pobre, dando comida para aquele que necessita no momento que precisa, amparando as pessoas da mesma forma que nós fomos amparados. E nós não precisamos, às vezes, ter certos ritos religiosos tentando comercializar com o Senhor algo que Ele já tem vontade de nos dar. Nós simplesmente precisamos nos posicionar em receber e nos alegrar. Às vezes não falta a nós jejum e oração, às vezes falta a alegria de saber que Deus é um bom Pai que quer presentear os seus filhos e ficarmos alegres. E para saber se a gente realmente está nesse lugar saudável, é só você pensar, assim que você recebeu aquilo que você tanto queria, você louvou ao Senhor e agradeceu ao Senhor como algo que você não merecia, ou você olhou para o seu interior e falou para você mesmo: bem que eu consegui aquilo que eu queria porque eu fiz acontecer. Simplesmente assim. Se o alvo do louvor daquilo que aconteceu for você, meu amigo, é bom você se arrepender. Mas se o alvo do louvor, de gratidão que você tem por aquilo for o Senhor, você está com o coração no lugar certo. Vamos continuar aqui. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Nesse dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, o nosso Deus, abençoe ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor, Deus, jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amados, no final das contas, a lei, ela não vai se executar sozinha. Ela vai depender do nosso posicionamento. E Deus mesmo está colocando na nossa mão aquilo que a gente vai receber, ou de que forma que a gente quer viver. Se é através da vida de Cristo, se é através da obediência à palavra de Deus, de forma que sejamos abençoados, é um caminho. Ou se nos rebelando contra o Senhor, vivendo de uma maneira indigna dele, e no final das contas, sendo disciplinados, sendo colocados num lugar de dificuldades, porque Ele mesmo decretou essas coisas para nós. Basta escolhermos o quê? Aquilo que Ele mesmo nos recomendou. Escolhemos a vida. Então, todas as vezes que nós olharmos para a nossa vida, a gente vai entender uma consequência de diversas escolhas. Se você quer mudar de vida, mude as suas escolhas. É uma coisa muito simples.
Se você quer mudar a situação que você está hoje, mude as escolhas que te levaram para essa situação. Se você quer permanecer nessa situação que você está hoje, perpetue suas escolhas. Simples assim. Capítulo 31. Josué fica no lugar de Moisés. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor, Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor, o nosso Deus, irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que eu lhes dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medo deles, pois o Senhor, o nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Depois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar esse povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste nem tenha medo. Leitura da lei. Moisés escreveu essa lei e entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam essa lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que Ele tiver escolhido, ali na presença do povo. Leiam a lei em voz alta, reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram na cidade onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, o nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo o que a lei manda. Assim, os seus descendentes que ainda não conheceram a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor, o nosso Deus, durante todo o tempo em que viverem na terra, que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordenanças dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: está chegando o dia da sua morte, chama Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada, ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. E o Senhor Deus disse a Moisés: você vai morrer logo e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra que vão entrar. Eles me abandonarão e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado contra eles e os abandonarei, e por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreve essa canção e ensine aos israelitas. Mandem que eles aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorarão outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e essa canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele dia Moisés escreveu a canção e ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Nun, e lhe disse: seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e estarei com você. O livro da lei de Deus. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus e depois os entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhes disse: ponha esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltarem contra o Senhor Deus, enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui mais um dia. Que Deus te abençoe em toda a sua semana e eu te encontro aqui amanhã para a gente dar continuidade nesse projeto. Até logo!